Então vai ser pedais raros e curiosidades sobre a marca. História, Pode ser? Pode. Beleza, então. Vamos lá. Bora. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da ISO. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Kleber. Tudo bem, Kleber? Beleza, bem-vindo mais Fernando. uma vez. Hoje a gente vai falar aqui sobre pedais raros e curiosidades sobre a marca MXR Dunlop. O Kleber aqui, ele é um garoto propaganda da marca já faz um bom tempo, né, Kleber? Quase 10 anos. E ele tem umas raridades aqui, fora ele contar um pouquinho da história dele com a marca, o que ele acha legal. E a gente bater um papo aqui sobre a história dessa marca que sempre inovou e sempre traz coisas novas, nunca parou no tempo, né? Exatamente. E, então ele tem umas coisas bem legais aqui pra mostrar pra gente hoje, né, Kleber? É isso aí. Bom, vou mostrar o primeiro pedal aqui que é interessante, que é um MXR, um Phase 45. Isso daqui é da década de 70 mesmo, né? Aham. Tá até aqui depois, dá um close aqui. Olha o circuito como que era, né? Era Olha aí, rapaziada. bem rústico assim, né? Onde você conseguiu isso aí, Kleber? Isso aqui é nas minhas pesquisas. Eu tinha mais alguns aí, eu acabei, me desfazendo e arrependi, mas esse daqui é um que realmente... Esse não sai, esse você não se desfaz. Porque o que acontece? Sai né? nem de casa esse. Então já vamos aproveitar falar, além de mostrar esse pedal, contar um pouco da história, porque o Phase 90, né, ele foi o primeiro pedal da MXR e que as pessoas hoje em dia elas confundem até um pouco a questão da Dunlop com a MXR, o que é uma coisa, o que é outra, né? Então, nos anos 70, a Dunlop era uma empresa e a MXR era uma outra empresa. E a MXR faliu nos anos 80 e a Dunlop comprou a marca, entendeu? Comprou os direitos de produzir, de vender e de usar o nome MXR. Então, hoje a MXR é uma marca da Dunlop, ok? Então, o primeiro produto que a MXR lançou foi em 72, foi o Phase 90. Tá? Esse aqui é o Phase 45, ele tem um pouco de diferença no timbre. Mas, originalmente, era esse pedal aqui, que hoje é uma reedição da Dunlop. Que eles fazem com essa letra cursiva, né? Que é o chamado Script Logo, com o MXR, com esse tipo de escrita aqui, que é uma recriação, inclusive... Ele reproduz aquele timbre do primeiro, tanto visualmente quanto sonoramente, Exatamente. do primeiro pedal desenvolvido pela Dunlop, pela MXR. Pela MXR, não era Dunlop ainda, né? Até interessante que o Keith Barr e o Terry Sherwood, lá que eram os dois sócios fundadores da MXR, eles faziam manutenção de mesa de som, né? Por isso que chama Mixer. MXR é a abreviação de Mixer, pessoal. Fica aprendizado aí. E aí eles lançaram esse primeiro Phase 90, o primeiro pedal da marca, né? E um dos primeiros, assim, pedais compactos de alto nível, digamos assim, né? Isso é muito louco, né, Kleber? Porque se você pega a história de outras marcas de pedais, quem que começa por um phaser, né? Exatamente. Você vê como os caras tinham uma visão diferente e acaba sendo um dos pedais essenciais em qualquer pedalboard hoje em dia. Os caras começaram por um phaser, exatamente. Depois foram para aquele blues, né? Tinha o Blue Box, né? Que era um Fuzz, aí teve o Distortion Plus. Isso, né? Que o Distortion Plus também foi usado em grandes álbuns aí, né? Exatamente. E os caras começaram por um phaser, rapaziada. A MXR veio com esse formato de um pedal que virou padrão, né? Um standard hoje. E com exatamente esse design, né? Com esse knob grandão aqui, que é justamente para você poder mexer com o pé. E esse pedal, só para você ter uma ideia, né? O David Gilmour no Pink Floyd, no disco Wish You Were Here, Shine On You Crazy Dime, ele usou o Phase 90. Jimmy Page usou o Phase 90 no Physical Graffiti, o Van Halen. O primeiro play do Van Halen, esse pedal tá ligado. Solo The Eruption, os maiores clássicos, assim, esse é um pedal essencial, que tá em tudo que é simulador, né? Software. O Blackmore usa bastante, principalmente na época do Rainbow e do Burn, né? Ele usa demais esse pedal. Nossa. Então é um grande ícone aqui. E aí depois, então, só pra você ter uma ideia, né? Você vê que aqui, ó, ele não tinha nenhum LED, né? Não tinha nenhum LED. Não tinha. E não tinha nem. Só funcionava com baterias. Aqui eu fiz uma adaptação. Tá? Isso aí você que fez? Pra usar com fonte. Algumas coisas a gente tem que atualizar, né, pessoal? E não muda o timbre, né? E esse daqui foi uma fase de transição que depois a MXR passou a adotar esse logo que é conhecido, que é usado até hoje, que é o logo, o Block Logo, né?
E você vê, esse daqui ele também não tem o LED e não tem a fonte, ele só funciona Esse é classicão mesmo. com bateria, né? Então esse aí foi feito pela MXR antes de ser comprado pela Dunlop. Então isso aqui é raridade mesmo. Se você... até existem alguns na internet que você acha, mas custa uma bala e geralmente tem que vir de fora. Não, e às vezes eu já achei alguns que o cara vendia assim, né, no Mercado Livre, por exemplo, e o cara não sabia que era pré-Dunlop, então o cara porque visualmente é igual, né? É que isso aí também é uma coisa muito de nerd de guitarra, né? Nós aqui que dá uma pesquisada. Tem gente que, eu tenho um phaser lá, eu preciso vender ele. Porque como existe a reedição, é exatamente igual. Entendi, né? Então aqui dá pra gente ver, porque você vê o adesivo aqui, ó, super antigo. Rapaziada, isso aqui é parte da história da guitarra, vocês não estão ligados. Isso é a história da guitarra. Exatamente. Então, aí depois, durante uns anos, a MXR saiu de cena, né, faliu e tal. Um dos donos abriu aquela famosa marca Lesis, né? Lembra? Quadverb e tal, o Keith Bar. E o outro abriu uma marca chamada Art, também, que é conhecida de hacks de efeito, unidades de efeito. E aí ficou um tempo, anos 80, a MXR ficou fora, né? Suspense. Aí o Dunlop, ele era famoso, né? A gente já está emendando também com a parte da história, né? Tanto da MXR. Agora a gente vai falar um pouco da história da Dunlop. Então, o Jim Dunlop, ele começou fazendo capotrastes e fazendo palhetas também, né? Acessóriozinhos. Então só que qual que foi o diferencial, né, do Dunlop? Ele foi o primeiro cara, a primeira empresa, né, que fez as palhetas de nylon do mundo. Aquela famosa Jazz 3, que é a palheta que a minha predileta, assim, de todos os tempos. O formato Jazz 3, né? Virou padrão também. Todas as marcas, vê o formato Jazz, associa com o Jazz 3. Isso mesmo. E aí o Dunlop foi a primeira marca que começou a trabalhar com medidas específicas. Ou seja... De espessura. Porque as palhetas, antigamente só existia a fina, a média e a grossa. Aí o Dunlop foi o primeiro que colocou palheta de 1.14, 2.0, não sei o que, vários milímetros e vários materiais. Como o nylon, foi a primeira paleta de nylon no mundo. E depois outros materiais, né, que são derivados ali do plástico e tal, como a Delrin, a Tortex, a Ultex, né? Então eles têm vários materiais que são específicos e exclusivos criados pela Dunlop. Nossa, e hoje em dia, né, pessoal, com a galera tanto à procura de timbres diferentes, sonoridades diferentes e realmente como as coisas afetam o som, a palheta tá ali, muito, né? E aí, muito, tipo, é muito latente isso quando você pega uma palheta diferente, não só do material, mas como muda o seu jeito de tocar, né? E aí eu falo que dá um resultado diferente no seu som. Quando as pessoas falam assim, de setup, quais são as primeiras coisas? A palheta, lógico, é o contato. É o contato. Né? Corda e palheta, o pessoal pensa muito pouco em corda também, né? Porque é o seu contato com o instrumento. Então, e aí, assim como as palhetas, né, o formato tradicional daquelas dedeiras, sabe, que o pessoal usava dedeira, antigamente era uma coisa bem rústica, né, e o formato padrão que existe hoje foi o Dunlop que inventou. Os capos também, né, eram os capos de alta precisão, e aquele formato trigger, que é aquele famoso, né, o padrão também, né, foi o Dunlop que inventou. E os bottlenecks também, os slides, antes só existia no dedinho, o do dedinho... E um tamanho só, né? Dois na verdade tinha, né? Entendi. O dedo 3 pro dedo 4. E normalmente era só de vidro ou de latão, de aço. E aí eles fizeram, a Dunlop fez de cerâmica, vários materiais, tem os mud slides que são meio slide, né? Também. Sim, que o cara do... Eu já vi o Vernon Reid usa bastante, do Living Colour. Que é o slide, você faz o slide, você consegue dobrar o dedo, né? Que ela pega metade aqui só do dedo, é bem legal. E os slides da Dunlop tem dezenas de formatos, de tamanhos e de materiais também. Tem híbridos que por dentro é cerâmico e por fora é um outro material. É muito interessante essa parte desse diferencial que a Dunlop ofereceu, né? Com medidas específicas e fora assim do padrão. Uma coisa legal também para você explicar, que muita gente tem dúvida, é como é que a Dunlop pode ter feito o pedal do Jimi Hendrix? Exatamente. Então isso é uma coisa bem, bem interessante, né? Como isso aconteceu? Como que pode ter um signature do Jimi Hendrix se ele morreu lá em 70 e começou agora, começou bem depois a marca, né? É porque existe uma questão muito legal aí, que o Jim Dunlop era amigo
do Alfred Hendrix, que é o pai do Jimi Hendrix, e aí, juntamente com essa amizade, veio a parceria, né? E aí o pai do Hendrix falou assim, olha, você vai ser a única pessoa que vai poder usar o nome do meu filho, por exemplo. E aí ele cedeu lá todo o equipamento do Hendrix. Então a Dunlop tem autorização da família para poder usar o nome do Hendrix e teve acesso a todo o equipamento para poder... Então, ó, se você quiser um set específico, sei lá, do Band of Gypsies lá, ou de algum outro disco, de algum show. Tem. Por exemplo, se eu não me engano, tem um show lá específico que ele usou um fuzz lá diferente. Você tem esse pedal. Autorizado pela família e que foi realmente consultado e que no foi gear realmente, do Jimi. Exatamente. Demais, Gabriel. Eu vi que você tem um outro pedal raro aí. Qual que é esse aí? Um outro que eu acho muito legal, que não fabrica mais, porque é uma edição aqui, ó, de aniversário, né? Tem essa parceria com a Dunlop. A Custom Audio, do Bob Bradshaw, né? Tem alguns pedais lá, até o Line Booster Drive que o Slash usa. Sim. Né? Tem a fonte, que eu uso aqui também. Tem um boost, tem os direct box. A Way Huge é, digamos assim, uma divisão de luxo da MXR. Que é o George Trips, é o cara que... Esse cara é um gênio. É um gênio, sim. Você vê, o Joey Bonamassa só usa pedais do George Trips, né? E esse pedal é um pedal que sai uma quantidade limitada também, só 1000 unidades, né? E tem é um muito aqui, legal. Ó. Não faz mais, né, Kleber? Não faz mais. Então, se tem. Esse é inclusive que o Bonamassa divulgou na época. Aí hoje ele usa que é a metade desse, que é o Overrated Special, né? Ele tem um pouco o som do Dumble, assim, é muito legal. Você usa ele pra quê? Então, esse aqui ele é um drive, eles são 2 drives, né? Só que ele tem esse corte famoso, o controle de corte de 500 Hz, né? Tem até no Green Rhino também, sabe? O Green Rhino tem, sim, tem razão. E são 2 pedais em um, e você pode colocar um antes ou depois e tal. Ele vem até uma caixinha de palheta, ó. Animal. Você vê como que E é muito louco o visu da Way Huge, né, cara? É um aço escovado em diversas cores, assim. Não, vem um monte de acessóriozinho. Isso é bem boutique. Ó, vem até a palheta de S3 do Bonamassa aqui, ó. Double Land, né? Então esse realmente é incrível. É muito aquilo que a gente falou, né? Você tem milhares de possibilidades, né? Então você vai brincando com isso e uma hora você acha uma combinação ali que realmente é aquela que vai ser a única sua identidade sonora, entendeu? Então o que é legal, qual que é o diferencial da MXR já sobre o comando da Dunlop, né? É que além da Dunlop ter lançado todos os pedais clássicos da MXR, como eu mostrei aqui o Phase 90 Script, se você quiser, né, ter aí a reedição do Distortion Plus, o Blue Box, todos os pedais, você tem. Outro diferencial da MXR, pedais Signature, né? Então é aí que entra o Jimi Hendrix. Então você vê, tem pedal Signature do Joe Bonamassa, os pedais, o set completo do Slash, rapaziada, que ele usa. Jawar, você tem tanta gente, tem Jerry Cantrell, Kirk Hammett, John Petrucci, Van Halen também. Tem Jawar de todo mundo, o próprio Slash, Dimebag, meu Deus do céu. Buddy Guy. E aí você tem esses sets completos, né? O Zakk Wylde usa tudo no MXR. O Van Halen usa tudo no MXR. O Joe Bonamassa, a maioria dos maiores guitarristas da história, a grande maioria usa tudo os pedais da MXR. Ou pelo menos tem um ou dois ali, né? Nunca falta, né? E aí, então vamos lá, recapitulando. Você tem os Signatures, você tem os pedais de collabs, você tem os pedais equivalentes de modelos famosos, né? Você tem os clássicos, tem os próprios. No final das contas, assim, o pedal é mais divertido. E é divertidíssimo. É mais divertido. Eu acho que ele é mais durável, entendeu? Robusto. Ele não desvaloriza. Tipo, pedaleira é que nem celular, né? Vai lançando um novo, o modelo antigo vai desvalorizar. Então, assim, o pedal eu acho mais divertido. Mais, eu acho que na hora de tocar... Mais prático. Ele, pra mim, tá? Tem gente que discorda, mas eu acho que o pedal, você tá vendo ali a regulagem, tá vendo que tá ligado, tá vendo que tá desligado, você pode editar em tempo real. Não precisa entrar no banco. Exatamente, você tá ali, entendeu? Vantagem e desvantagem a gente vai ter em tudo, né? Vai ter em tudo. Então, essas acho que são as principais vantagens e acho que esse foi um apanhado geral, assim, do que
representa, né, a Dunlop no mundo dos guitarristas, que não é pouca coisa. Muito bom, muito bom. E se você quiser saber mais sobre os pedais que a gente tem disponível aqui no Brasil, quiser saber mais sobre, você vai achar vídeos do Kleber no canal, ele explicando diferentes tipos de pedais. E se você se interessou por algum pedal, se você tem curiosidade, entra no site da ISO, iso.com.br, você vai achar uma vasta linha de pedais da MXR lá, tá bom? Kleber, obrigado, viu, cara? Obrigado, muito bom Fernandão. estar aqui mais uma vez contigo. É Até a isso aí. próxima, pessoal. Valeu.